Computer. Vamos lá. Share. Agora tu viu a Espanha, Danilo? A Espanha estourou, né, o negócio. Passou a Itália em número de casos, né? Total. E os Estados Unidos vai ser um bombardeio, né? Total. Aí você nem... Deixa eu só... E aí tem gente defendendo o Trump, né? Eu vou ficar com o bate-papo aberto aqui, Danilo, Sim. que aí eu vou te chamando a atenção. Qualquer coisa, se precisar sair, eu cheguei, viu? Eu vou sair só perto de 10 horas, por causa da aula de pré-4. Beleza. Existe, Fábio. Eu consigo, viu, Fábio, aqui no chat. Bom, pessoal, vocês podem colocar no chat que eu estou vendo aqui, tá certo? À medida que eu for perguntando. Nós vamos dar uma estudada em lesão endoperiodontal. É um assunto super importante para a nossa clínica, tá certo? E para qualquer pessoa de qualquer área. Então, primeiro eu queria saber, aliás, eu não queria saber ainda não. Eu queria que vocês anotassem num papel aí próximo, o Word ou em que quer que seja, quantos caminhos existem que vão ligar o periodonto ao endodonto, certo? Quais são os caminhos em que as estruturas periodontais elas poderão se comunicar com o canal radicular, né, e o que está dentro deles. Tá joia? Anotem aí. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Tá joia? 1 minuto para vocês pensarem. Olha até para a cara de vocês aqui. Isso. Então, entenderam, né? Anote no papel quais são os caminhos que você acha possível ligar o periodonto ao endodonto. Ou seja, as estruturas que estão ao redor do dente para a estrutura que está dentro do dente. Nós vamos já, vocês vão responder essa pergunta, não é para responder agora, tá massa? Já vocês respondem. Ó, a gente está com 15 minutos já de tolerância e temos 35 participantes de alunos. Então, tá no princípio de justiça aqui, né? Para começar. Então, quais são os caminhos que ligam o endodonto ao periodonto? Bom, para que eu diagnostique uma doença periodontal, endoperiodontal, ou seja, que vai ter comprometimento de estrutura periodontal e de estrutura endodôntica, é necessário que eu tenha o que inicialmente? Bom, é impossível eu ter uma doença endoperiodontal se eu não tiver uma necrose pulpar e se eu não tiver bolsa periodontal. Então, essas duas situações clínicas, elas vão ter que existir. Porque se eu tenho bolsa e eu tenho uma vitalidade no dente, na polpa, eu tenho uma doença periodontal. Se eu tenho uma necrose ou uma falta de vitalidade pulpar e não tenho bolsa periodontal, eu só vou ter um problema endodôntico. Vocês não concordam comigo? Então, eu preciso ter essas duas situações de... Vou pegar o chat aqui de novo. De
necrose e de bolsa periodontal. Então, como é que eu diagnostico uma bolsa periodontal? Eu só diagnostico uma bolsa periodontal se eu sondar. Sem sondar, você jamais vai diagnosticar uma bolsa periodontal. E como é que eu vou diagnosticar uma necrose pulpar? Eu vou ter que fazer um teste de sensibilidade pulpar e vou ter que verificar, através de radiografias periapicais ou de tomografia, se existe algum tipo de lesão. Obviamente, para isso, né, você pode perguntar, Danilo, mas o dente não tem nenhuma cavidade, não tem uma restauração, não tem nada, certo? Espera aqui, que eu tenho que manage a multi-all. Roberta e Fábio, vocês estão escutando? Sim. Perfeitamente. Tá Tá ótimo. tudo ótimo. Espera, eu deixei todo mundo mudo. Aí vou botar o Bernardo aqui. O Fábio. E a Daltico. Pronto. Vocês três estão agora falando, né? Bernardo? Ok. Sim, sim. Tô ouvindo. Estamos falando. Bom, aí, então eu vou ter essa situação, certo? Em que eu vou ter que ter necrose pulpar, eu vou ter que ter uma bolsa periodontal, eu vou diagnosticar sondando e vou diagnosticar através... Aí voltando, Danilo, não tenho cavidade, eu não tenho nada, eu posso ter necrose? Pode. Um trauma pode gerar necrose, tá certo? Eu não preciso que o dente esteja cavitado ou com uma restauração profunda para que eu possa pensar que ele necrosou de alguma forma. Um trauma ele pode gerar também, não só trauma de pancada, mas até às vezes uma hiperfunção de um dente pode gerar uma necrose pulpar. Tudo bem até agora? Tudo. 5 ok de aluno eu continuo, certo? 5 oks. Vamos lá, pessoal, se manifestar? Ok, pronto, deu. Então, eu vou ter duas classificações, certo, de lesões endoperiodontais. Uma que foi proposta em 1972 por Simon Glick e Frank, e agora da nova classificação das doenças periodontais. Eu vou passar as duas para vocês, porque é muito importante, tá certo? Você conhecer as duas. Como era que estava na classificação de Glick de 1972? Eu tinha uma lesão endodôntica primária, tá certo? Ou seja, só tinha uma lesão endodôntica normal, não atingia o periodonto, eu não teria bolsa. Uma lesão periodontal primária, ou seja, só tinha uma doença periodontal. Aí eu teria uma lesão endodôntica primária com doença periodontal secundária. Ou seja, quem foi que gerou a lesão endopério? O problema endodôntico. Então, para isso, eu teria que ter uma situação dessa forma aqui. Eu estou com um periodonto normal, vou ter uma lesão periapical, e além da lesão periapical que eu vi radiograficamente, vi que tinha uma cavidade aqui, que tinha necrose, o que é que eu tenho que ter mais aí para ser caracterizada por uma lesão endopério? Quem é o primeiro a responder? Sim, Lara, muito bem, eu tenho que ter uma bolsa. Sendo que aí eu vou ter que sondar os outros dentes para saber se esse paciente é um paciente com periodontite, porque não existe periodontite somente em um dente. Então, se a bolsa só está nesse dente e tem um comprometimento endodôntico, eu classificaria antigamente como lesão endodôntica primária, que foi a causadora, com pério secundária. Eu tenho o inverso. Eu tenho uma lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário. Então, a situação já é dessa forma. Eu tenho uma grande perda óssea,
Ou seja, eu tenho uma periodontite, eu vou sondar em outros locais, observo o dente. O dente é um dente que tinha 2 restaurações de amálgama aqui. É um primeiro pré, né, inferior. E deu necrose pulpar. Se deu necrose pulpar em um dente com doença periodontal, com periodontite, quem foi a primeira causadora? A endo ou a pério? Podem responder. Primeiro que responder certo, eu continuo. A pério. A pério. Pronto. Então, eu vou ter o quê? Uma lesão endodôntica com a pério primária, com envolvimento endodôntico secundário. Então, lesão endopério com pério primária. Isso aí, o La Scala chamava de pulpite retrógrada. Tinha um autor, né, um professor da USP dos anos 80, que o filho dele também é professor, que ele usava esse nome que eu acho até interessante. Ele chamava a lesão endodôntica primária com pério secundária, essa aqui de periodontite retrógrada, e ele chamava a lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário de pulpite retrógrada. Mas isso aqui é só para vocês ficarem sabendo dessa terminologia, mas não, a gente não usa, tá certo? E eu tinha uma situação de lesão endopério verdadeira, ela combinada. Para isso, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter doença periodontal e eu teria que ter a possibilidade de uma necrose pulpar. Lesão e lesão. Tá vendo? Aí essa é verdadeira. Danilo, mas quem começou? Aí ninguém sabe. Tá certo? Aí ninguém sabe. Ela era chamada de verdadeira. A gente teria que ter as duas situações. Uma possibilidade de necrose e uma bolsa periodontal. Tá massa? Entenderam essa classificação? Vamos lá. Deixe de lado a lesão endodôntica e a lesão periodontal. Nós vamos para lesão endodôntica primária. Vou voltar aqui, o slide fica melhor. Pronto. A gente tem o quê? A lesão endodôntica primária com doença periodontal secundária. Situação 1. Vou ter necrose pulpar e bolsa periodontal, sendo que eu não tenho bolsa mais em canto nenhum. Vou ter lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário. Vou ter doença periodontal sem possibilidade de necrose pulpar, porque o dente ou está rígido ou está com restauração que está bem longe da polpa. E eu vou ter a endopéria verdadeira. A lesão endopéria verdadeira é o quê? Uma combinação das duas. Eu vou ter as duas situações. Eu vou ter bolsa periodontal e eu vou ter uma possibilidade de necrose pulpar. Ok para todo mundo? 5 ok, a gente continua. Dois. 3, 4, 5. Pronto. Vamos lá. E tem a classificação nova, tá certo? De Caton, Herrera e Papapanu. Sendo que eu quero saber uma coisa, certo? Eu quero saber uma coisa. Eu perguntei no começo da aula quais são os caminhos, tá certo? Que vão unir o periodonto ao endodonto. E eu queria que vocês se manifestassem aí. Quais são os caminhos que eu vou ter entre o periodonto, unindo o periodonto ao endodonto? Eu estou fazendo uma estradinha entre os dois, entre as duas estruturas, né? Vamos lá. Começam as respostas. Não, o ligamento periodontal, Karine, é uma estrutura periodontal. Ela não une nada ao... Ah, muito bem, Ismael. Forame apical. Forame apical é um. Pode anotando aí. Qual seria o outro? Outra forma de união das duas estruturas?
de ligação de elo entre as duas estruturas? Canais acessórios. Muito bem, já deu sua contribuição, Ismael. Deixa os colegas agora responderem. Não liberalina furca, ela é uma estrutura que fica entre as raízes, né? A gente tem uma lesão de furca, mas uma lesão de furca não obrigatoriamente vai fazer união, tá certo? Entre endodonto e periodonto. Ah, Bianca, muito bem. Fratura de raiz, túbulos dentinários. Aí nós já temos forame apical, canais acessórios. Fábio Bernardo, um canal lateral é tido como acessório ou é outra estrutura? Tem um canal cavo interradicular também. Em região Mas eles não são canais acessórios. Uhum. Não são. Pronto. Não. Aí, pessoal. Opa. Fábio tá sem som? Tá. É isso. Manager. Voltou pra farpa. Não, eu tinha voltado dele. Pronto. Pronto, Fábio. Vamos lá. Eles já falaram, Fábio, no forame apical, nos canais acessórios, certo? Uhum. E na fratura? Aí, a Alessandra colocou reabsorção externa. Muito bem. Reabsorção externa. Oi. Aí, os túbulos dentinados foram colocados também pela Thaís. Aí, ó, a Bianca colocou fratura de raiz. Muito bem. Os túbulos dentinários. O Bernardo falou do cavo interradicular, né? Que não é um acessório, mas pode unir. Os Vou dar canais... uma pista aqui, pessoal. Alguma coisa que a gente pode provocar durante o tratamento endodôntico? Que provocam é muito, gente. Infelizmente. Ah, muito bem. Foram na bucha, a Gisele e a Ivna, Fábio, né? Uma perfuração. O que mais pode unir um com o outro? Ó, aqui, ó, nós já vimos o forame apical, os canais acessórios, os túbulos dentinários, o cavo interradicular, os canais laterais, reabsorção externa, fratura de raiz, perfuração. Vamos mais duas coisas para a gente finalizar. Oi? Reabsorção interna com comunicação. Mas tu tem que ficar na tua, Bernardo. Tu não é aluno. Eu quero um ponto. Vou colocar também. você mudo aí. Quem é o Bernardo já falou. Pronto, reabsorção interna. E tem outro aí. Uma cárie radicular. Certo? Uma cárie radicular pode fazer. Então, vocês estão vendo o tanto de caminho que tem unido um ao outro? Muita coisa, né? Então, vamos lá. Na nova classificação, ela está no item abscessos periodontais e lesões endoperiodontais. Então, eu achei bem legal essa nova classificação. Eu vou ter, primeiro, lesão endoperiodontal com dano radicular. Tá certo? Em que situações seriam classificadas como lesão com dano radicular? Tudo aquilo que causou dano na raiz. Então, fratura é, perfuração é, reabsorção externa é. O que foi que nós falamos mais? Reabsorção interna é ou não um dano radicular? O que mais? Uma cárie radicular. O que mais? Reabsorção externa, interna, fratura, perfuração e cárie radicular. Então, nós temos pelo menos 5 situações de dano radicular. Tá certo? Pelo menos 5 situações. Compreendido até agora? 5, ok.
Pronto. Vamos lá. O outro ponto da classificação é tido como lesão endoperiodontal em paciente com periodontite. Ou seja, seria aquela perioprimária com envolvimento endodôntico secundário. Ou seja, quando eu tenho bolsa em outros locais e eu não tenho possibilidade não tinha naquela possibilidade de ter uma necrose pulpar por outro motivo. Sendo que a endopério verdadeira, ela virou também uma endoperiodontal em paciente com periodontite, tá certo? O que vai importar mais agora para a classificação é se ele tem ou não periodontite, somente. O que é que vai diferenciar? A Roberta está muda. Espera aqui, deixa eu voltar para a Roberta. Vamos tá aqui, manage. Da autícula. Pronto, da autícula, tá falando? Pronto. Então, nós vamos ter, a diferença vai ser o quê? Em que eu vou ter um grau. Se a bolsa é profunda e estreita, eu tenho um grau 1. Se ela é profunda e larga, eu tenho um grau 2. E se eu tenho no mesmo dente, certo? Bolsas profundas em 2 ou mais superfícies, eu tenho um grau 3. Então, só lembrar, estreita profunda, larga profunda e profunda em 2 pontos. Grau 1, grau 2 e grau 3. E nós vamos ter a lesão endoperiodontal em pacientes sem periodontite. Então, eu vou ter grau 1, estreita e profunda, grau 2, larga e profunda, e grau 3, profunda em 2 ou mais superfícies. Ou seja, a nova classificação, ela pega dano radicular, que não tinha na primeira, lesão endopério em paciente com periodontite, que tinha na segunda, que seria a perioprimária com envolvimento endodôntico secundário e a endopério verdadeira, e a sem periodontite, que pega a endoprimária com pério secundária na antiga classificação. Aí eu vou ter, nessas duas com ou sem periodontite, o grau 1, que é uma bolsa estreita e profunda, o grau 2, que é uma bolsa larga e profunda, e o grau 3, que eu tenho uma bolsa profunda e 2 ou mais superfícies radiculares. Deu para entender? 5, ok. Depois a gente volta, tá certo? Pronto. Aí. 10, ok. Vamos lá, para ficar sedimentado. Para ser sedimentado 10, se tem alguma pergunta, alguém faz. Então tá bem explicado, né? Obrigado. Vamos lá. Então, o prognóstico qual é? O que é que a gente tem que avaliar? A longevidade do serviço restaurador complementar, ou seja, vai dar para passar, fazer uma restauração, uma coroa, um núcleo, ou uma restauração indireta e passar muito tempo. Sempre a gente tem que avaliar isso do paciente. A determinação da causa principal, porque vão ter situações em que o paciente é um lesão endopério com periodontite e que esse dente pode não compensar. Tá certo? A quantidade de destruição tecidual antes do início do tratamento. Pergunta por aqui, Eduardo. A sequência e a qualidade do tratamento desenvolvido, a capacidade de reparação do paciente. Tem gente que, assim, não, já peguei caso de endoprimário com pério secundária, ou seja, lesão endopério sem periodontite, grau 3, que fez a endo somente e o paciente ficou completamente
curado da lesão endoperiodontal. A cooperação total com a procura de terapia de manutenção pelo paciente, principalmente em quem? Em quem tem doença periodontal. Mas, Fábio e Bernardo, vocês... Roberto, tá mute de novo? Fábio e Bernardo, vocês fazem retorno de paciente, fazendo preservação de tratamento endodôntico, principalmente quando é lesão endopério? Eu faço. Eu costumo fazer, no seu Bernardo. A gente tenta, né? Agora o paciente conseguir retornar. Esse é o grande lance, né? Inclusive, da terapia periodontal de suporte. É o paciente entender que ele tem que voltar para ficar vendo. Aí sempre tenta fazer essa conscientização. Mas a diferença um pouco da endo para pério é que com a endo o resultado é mais rápido do que o da pério. Por exemplo, numa situação como essa, que você trata a endo, some a fístula, por exemplo, a mobilidade, e aí ele volta a ter estabilidade em termos de mobilidade, a bolsa diminui rapidamente. O da pério eu acho que demora mais a gente conseguir os resultados. Então precisa de um acompanhamento mais longo, eu acredito. Exatamente. Concordo plenamente. Principalmente o paciente que tem o paciente de lesão endoperiodontal com periodontite. Roberto, eu acho que ativou agora de vez, viu? Bom. E o tratamento qual seria? Certo? Qual seria para vocês um tratamento de uma lesão endoperiodontal com dano radicular? Opinem aí. Eu tenho um dano radicular, vocês se lembram, né? Fratura, perfuração, reabsorção externa, reabsorção interna e cárie radicular. O que é que vocês fariam? Cirurgia paraendodôntica. Anderson, eu posso ter uma situação em que tenho que fazer uma cirurgia paraendodôntica, mas eu não tenho lesão endoperiodontal. Tá certo? Aí uma cirurgia paraendodôntica, numa reabsorção externa, onde é que você faria uma cirurgia paraendodôntica? Em que situação dessas, de dano radicular? Você podia colocar aí? Para ver se é possível? O que é que vocês fariam nessas situações? Eita. Ficaram mudos, sabe? Em uma fratura radicular, você fazia uma cirurgia paraendodôntica e colocaria MTA. Certo? Nós vamos ver já já. E o que é que se faz quando a lesão é uma lesão endoperiodontal em paciente sem periodontite? Ou seja, não tem pério. O que é que você faz? Tem, obviamente, a bolsa naquele dente, mas o paciente ele não tem bolsa em outro local. Tratamento endodôntico. Muito bem, Nibeli. Tratamento endodôntico. E, Nibeli, já que você respondeu, uma lesão endopério em paciente com periodontite, a primeira coisa que você faria seria o quê? Nibeli, primeira coisa que você faria no paciente que tem uma lesão endopério, mas ele tem periodontite? Primeira coisa que você faria? Vamos lá, pessoal, vamos acordar. Tratamento endodôntico, trataria muito bem, Nibeli. Você está estudando por algum canto agora ou você está respondendo por livre e espontânea vontade? Pode me dizer. Não tem problema se estiver estudando não, viu? A gente quer que vocês estudem mesmo. Então, nós vamos para uma sequência clássica, tá certo? Qual a sequência clássica sugerida
por Begenholtz e Hausengren em 1977. Primeira coisa é fazer o canal. Acabou. Se manda para o Bernardo, para o Fábio, para o Elilton, você, se for endodontista, faz, ou manda para um colega endodontista bom e vai fazer o canal. Primeira coisa. Segunda coisa é o tratamento periodontal, com raspagem, às vezes até acesso. Lembrando que, certo? A lesão endoperiodontal sem periodontite, ou seja, eu não tenho um bolso em outro local, você espera 45 dias. Porque aí você sonda depois de 45 dias e pode acontecer da bolsa não existir mais. Aí você só faz a raspagem depois de 45 dias. E eu coloquei aqui, na maioria dos casos de danos radiculares, faz a ESO. Eu vou dizer para vocês, assim, eu não sei nem se seria o correto eu colocar na maioria, mas eu vou até depois mudar. Em muitos casos faz a ESO. Mas existem outros tratamentos, tá certo? Possíveis. É o que a gente vai ver agora, tá? Então, Tá pedindo para repetir, Danilo. Karine Torquato, você quer que eu repita o tratamento? Karine, sempre. Aí é quando eu tenho um paciente que tem lesão endoperiodontal sem periodontite, ou seja, só aquele dente foi afetado. Eu trato o canal, eu não, né? Alguém trata o canal, e aí você tem que esperar 45 dias sondar de novo. Se tiver bolsa, você raspa. Se não, você deixa ok. Porque pode acontecer de ter uma neoformação óssea aí, né? Se restabelecer o periodonto, sem obrigatoriamente você raspar. Agora, se o paciente tem periodontite, aí você pode raspar logo seguinte ao tratamento endodôntico. Tá certo? Dúvidas? Nós vamos ver casos clínicos agora, tá certo? Vamos ver essas situações aqui. Tá? Ó, nós já vimos essa condição. Essa condição seria o quê? Eu teria uma endopéria em paciente sem periodontite. Eu teria uma endopéria em paciente com periodontite. Vamos supor que eu tenho um bolso profundo em 2 ou mais locais aqui. Que grau vai ser? 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3? A Liz respondeu. Muito bem, Liz. Aí, viu? Aí aqui, certo? Ó, como aqui seria uma lesão. Ó, como é interessante esse caso, né? Ó, como é interessante esse caso. Na classificação nova, aqui seria endopério, depende do dente também. Eu tenho lesão em 3 dentes, tá certo? Aqui eu poderia ter, já que tem periodontite o paciente, certo? Já que tem periodontite, eu já classifico como endopério em paciente com periodontite. Nessa aqui, eu tenho bolsa profunda em 2 locais. Seria que grau? Vocês falaram 3. Nessa aqui, eu vou ter uma bolsa estreita e profunda. Ela é que grau? 1. Nessa aqui, eu vou ter uma bolsa larga e profunda. É que grau? Ou seja, em paciente com periodontite. Na classificação antiga, essa aqui poderia ser uma endopério verdadeira e essa aqui poderia ser uma endopério com envolvimento endodôntico primário. Para você ver como a nova classificação acabou facilitando. Certo? Danilo, E essa aqui, diga. Sou eu, Fábio. Danilo, nesse primeiro pré aí, tu falou na classificação antiga poderia ser uma endopério Eu tô só supondo que aí tem bolsa, viu, Fábio? Porque, voltando naquele primeiro exemplo que tu deu de um pré-molar, que está até aí no slide,
umas restaurações pequenas dessas, será que a necrose não veio da pério, né? Numa situação como essa? Aí pode ser também, pela restauração pequena. De repente aí seria uma pério primária com envolvimento endodôntico secundário. Muito bem. Isso aí É legal isso, porque a gente vê que a gente às vezes fica na dúvida, será que pode realmente ocorrer? Tá aí, um caso clássico. Restauração pequena, se não foi trauma oclusal, né? Restauração pequena, provavelmente um problema periodontal levou a necrose pulpar, né? E lembrando que aqui tem extremo livre, entendeu? Se tem extremo livre, fica a mastigação principal focada nos prés. Tá entendendo? Uma vez que está focada no pré, aí é força mastigatória incidida em cima. Tá certo? Então, o que importa a gente saber que essa situação aqui é uma situação de lesão endoperiodontal em paciente com periodontite. Tá certo? E aqui seria uma lesão endoperiodontal em paciente com periodontite, mas isso aqui na antiga classificação é uma clássica de que endopério verdadeira. Tá certo? Vamos lá. Tudo bem, Fábio. Isso aqui, na odontologia, é matemática de diagnóstico, tá certo? Eu tenho uma fístula, eu tenho uma coroa metalocerâmica e eu não tenho, aparentemente, doença periodontal. O que é que ocorre? Toda vida que você faz essa somatória vamos somar com outra coisa. Radiografia. No somatório, isso para vocês é o quê? No somatório, isso aqui é o quê para vocês? Vamos lá, pessoal. O que aconteceu aí? Endopério com dano radicular. Será, Liz, que teve dano radicular? Toda vida que vocês virem isso, endopério sem periodontite, Anderson. Vamos ver o que aconteceu? Quebrou que apartou. Aí, Anderson, não tem MTA, não tem nada. Toda vida, põe na cabeça de vocês. Toda vida que tiver uma situação dessa, 99% de chance é fratura. A gente não fecha o 100% porque a gente não pode dar 100% de certeza em nada na existência. Mas bota 99%, tá certo? Olha aí. Isso é uma das coisas que acontece muito na clínica. Voltar à radiografia, Danilo, tá pedindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar só um negócio para vocês. Tá vendo o espaçozinho aqui? Tá certo, Lara? Tem a linha longitudinal marginal também, né? No segundo raio-x. Sim. Sim. Outra coisa importante, nessa segunda radiografia aí que o Danilo está mostrando, ó, ele fez o rastreamento da fístula e foi para o meio da raiz. Se fosse um problema endodôntico, ele iria para a região do problema, que seria o forame apical ou um canal acessório. Mas aí, como está indo para o corpo da raiz, o problema deve estar relacionado ao corpo radicular. Muito bem. Olha aí que lindo. O núcleo já estava enferrujado. Olha o tanto de bactéria aí que se juntou na superfície do núcleo metálico fundido. Tá certo? E nessa situação aqui, caso do professor Fábio Gomes. Fábio, eu acho que isso aqui tinha um videozinho, não tinha ou não? Tinha, que movimentava a raiz. Pois é. Será que eu consigo aqui? Não, mas dá para ver bem aí, Danilo. Né? Pronto. Dá.
A linha de fratura, sendo que essa linha o Fábio observou através de quê, gente? Alguém sabe como é que ela observou essa linha aqui? Quem é que diz aí como é que ele viu? Porque aparentemente a radiografia não está te dando com exatidão, tá certo? Que agora tinha uma bolsa, entendeu? Formou uma bolsa, é periodontal, mas periodontal aqui não tem cara. Então vamos ver, né? Aí o Fábio usou o microscópio e com o microscópio, que está sendo super auxiliar na minha concepção no diagnóstico, melhor até do que o tomo, que a tomo deixa muitas dúvidas às vezes, certo? Um endodontista que tem um microscópio, ele consegue fraturas radiculares diagnosticar com muito mais exatidão. Tá massa? Outra situação. Olha aqui a situação do núcleo, ó. Aqui. Já mudando, ó, já saindo do eixo. Radiograficamente, o que é que a gente vê aqui, ó, essa zona radiolúcida todinha? Estão enxergando? O que é que pode estar existindo aí? Olha aí outro. Vocês estão vendo quando eu falo que a maioria dos casos, aí eu quero ver se o Fábio e o Bernardo, eles concordam comigo. Ou então, se existe, se a gente fizesse uma casuística de dano radicular que mais acontece na clínica odontológica, a fratura estaria em qual percentual, Fábio? Danilo, na clínica endodôntica, praticamente quase que todos os casos são fratura. A não ser um caso ou outro de perfuração, mas quando vem situação... Por exemplo, a gente recebe muito, o Bernardo vai concordar comigo, recebe muito paciente assim para retratamento, o que não foi diagnosticado previamente. Aí chega no consultório, a gente olha e diz, não é retratamento isso aqui, é uma fratura radicular. Não é, isso aí é meio que rotina no nosso consultório. A gente recebe muito caso assim para retratar, e com encaminhamento de retratamento, e a gente condena o dente. Por quê? Porque é uma fratura. Concorda, Bernardo? Concordo. Então, eu posso deixar, então, que na maioria dos casos é exodontia, porque a maioria se dá por fratura. Né? Sim. Pronto. Sim. Então, deixa lá. Vamos lá. Rasteando. Vocês estão vendo aí? Caso do professor Fábio. Na verdade, foi quem mais operou aqui. Olha aqui a situação radiográfica. Ó. Operou com casos aqui para mim, né? É que o bicho não está indo. Voltou. Não entendi o que houve aqui, não. Bota no slide lá e põe para compartilhar a tela. Okay, not minimize. Ok. Engraçado que quando eu coloco share screen, não aparece mais. Vamos lá.
Eu acho que é porque esse, Fábio, tem dois slides. Ele não está querendo mostrar, é o... Isso. Vou deixar aqui desse jeito. Ó, tá vendo o rastreamento da fístula? Não abriu não, Danilo. Abriu não. Tem que escolher aquela tela lá. Escolher É. outra tela. Escolher a das páginas. Dos arquivos. Tá aparecendo agora ou não? Não. Sai do Do stop compartilhar a share tela. É. e share. Pronto. Apareceu? Então, tá mandando dar... Não, aqui não apareceu, não. Agora Pronto. apareceu. Apareceu, né? Houve alguma coisa nesse slide aí. Então, ó, você vê uma lesão englobando toda a raiz, certo? E uma linha radiolúcida na obturação. Ó, se você pegar aqui, você vê que aqui, ó, não está bem unidozinho. Esse Como slide, se fosse uma falha, né? uma falhazinha na obturação. Tá aparecendo, gente? Tá. Tá, outro slide. Pois é, tá tendo algum pepino aqui. É, só explica ali, Danilo. Ó, numa situação como essa aí que o Danilo está mostrando, o tratamento endodôntico radiograficamente está satisfatório e o aparecimento do problema clínico, uma fístula ou uma bolsa, não teria justificativa. O que poderia levar a isso aí seria algum dano radicular. Qual seria um dano radicular para isso? Qual seria o dano radicular para isso, pessoal? Uma fratura, pessoal. Aí, no caso, tinha até uma fístula entre os dois dentes. E aí, se você olhar a radiografia inicial, o canino vai estar com um tratamento muito mais pobre do que o lateral. Então, se o cara vacilar aí, ele acaba tirando o núcleo do canino, retratando o canino e o problema persistindo. Daí a importância de se fazer um rastreamento, avaliar bem a radiografia e os sinais clínicos de bolsa periodontal. Passou para o próximo aí, Fábio? Passou. Pois é, esse slide aí foi que teve alguma coisa que ele está demorando a passar. Aí eu fui batendo muito, aí saiu a aula. Deixei para o outro aí. Pronto. Aí a gente tem uma situação típica de fratura também. Ó. Vocês podem ver que tem uma zona radiolúcida aqui e que já indica que aqui quebrou, que apartou. O núcleo, ó, vocês podem ver que as situações elas são repetitivas. Esse aqui, Fábio, será que vai dar? Vai, ó. Aqui, gente, o canal aparentemente, né? Ok. Aí mandado para o Fábio retratar. Não foi, né? Ele está com demora para passar o slide. Mandado para o Fábio retratar, eu queria... Fábio, aqui é que tem aquela imagenzinha, né? Dele... É. Aqui, se você perceber, vai ter uma linhazinha de fratura. Isso aí é o segundo molar ali, viu, pessoal? Aponta ali, Danilo. Aponta a furca dele ali, ó. É porque aqui tá demorando passar. Toda vida que eu toco, eu acho que tem alguma coisa pesada aí do vídeo, entendeu? Mostra só através da imagem. Vou mostrar, voltar aqui. Ó. Mandado para o Fábio retratar.
houve uma fratura longitudinal, certo? Aqui já é outro caso. Seria um caso de quê? Vou mostrar aqui. Aqui seria o quê? Um caso de perfuração, certo? Aqui já seria um caso de perfuração. E nessa situação, pessoal, o que é que vocês acham? Vocês já estão preparados para diagnosticar um caso desse? Vamos se manifestar aí. Fratura, Ivna. Fratura, Thaís. Quem mais acha que está acontecendo? Fratura no primeiro pré ou no segundo pré? Fratura no segundo pré. Muito bem. Thaís, Ivna, Ricardo. Certo. Então, vocês estão enxergando uma fratura no segundo pré. Olha só uma coisa, ó. Mas tudo indicava para uma fratura no segundo pré, né? Eu estou com vocês. Eu também acharia que seria uma fratura no segundo pré. Mas não é não. É uma perfuração no primeiro pré. Tá certo? Esse é um caso do professor Fábio Gomes também. Isso aí é uma lima dentro do dente, ó, dentro do acesso que fizeram e saindo pela perfuração. Não é um rastreamento de fístula, não, aí. Tá vendo aí? Isso aqui que a gente que enganou vocês, enganou a mim também quando eu vi o caso, certo? É porque é a linha do osso mesmo aqui. E coincidiu com o núcleo curto. O que é que a gente pensa naquela matemática? Fratura. Tá certo? Isso aí engana basicamente todo mundo. E nessa situação aqui, o que é que está existindo? Temos o primeiro e o segundo pré. Tá certo? Radiograficamente, você vê uma região mais radiolúcida, né? Ó. Quem tem problema? Primeiro ou segundo pré? Vamos lá. Primeiro. Só a Thaís que foi para o segundo. Esse segundo é para esse caso, Thaís? Primeiro. Isso. Olha onde é que estava o problema. Fratura na mesial do segundo. O primeiro tinha um problema endodôntico, de retratar para retratar. Ou para retratar, mas não era endopédio. Quem estava causando a endopédio por dano radicular era quem? Era a mesial do segundo por fratura. Pois é. Vocês estão vendo como a gente tem que estar muito atento na hora de um diagnóstico? Não da lesão endopério com ou sem periodontite. Essa vai ser muito mais fácil. Mas de muito que acontece na clínica que vai para o endodontista retratar e que, na verdade, está acontecendo o quê? Uma fratura. Aí, no caso de perfuração, o Anderson que falou, né, que a fratura é o MTA, não. No caso de perfuração, eu utilizo o MTA, tem que ver o nível da perfuração, entendeu? Então, para o tratamento da perfuração, você tem várias terapêuticas.
Dependendo de que local houve a perfuração, tá certo? Agora, fratura é quando o bicho pega. Controle de 9 meses daquele caso, que todo mundo achou, né, que era uma fratura do segundo pré. Olha aqui. A radiopacidade, como está muito maior. Tá certo? E o que é que nós temos aqui? Nós estamos diante de quê? Dessa situação desse primeiro molar. Hein? Nós estamos diante de quê nesse primeiro molar? De que tipo de dano radicular? É que vocês acham, gente? Se aparecesse uma radiografia dessa forma aí, e você sondasse e visse que tinha bolsa, você vendo que a estrutura periodontal está toda normal nas proximais, você acharia que teria o quê? Ninguém opina? Fratura, NBL. O Anderson diz que é uma cárie. A Ivna diz que é uma cárie. A Bianca acha que é uma cárie. A Ivna pode ser canais secundários. Fábio, tu consegue utilizar a canetinha? Acho que não, cara. Cárie cervical, perfuração. Danilo, marca em cima também que tem um material provisório logo acima, como se tivesse sido feito o acesso endodôntico aí, ó. Alguém marcou aí como se fosse uma perfuração. Fábio, eu acho que se os meninos conseguem utilizar a caneta, tu consegue também. Eu não sei onde é que usa, não. Lá embaixo. Quando sobe, tu clica e sobe, vai aparecer. Aliás, do lado esquerdo. Do lado esquerdo vai aparecer duas setinhas e vizinha a seta do lado esquerdo tem uma caneta. Aí tu clica. Tá vendo lá embaixo do slide? Aí embaixo do slide tem desativar som. Eu clico na seta. Não, tem duas setas, não tem não? A outra é do vídeo. Não, e tem uma canetinha vermelha quando tu vai andando com ponta vermelha. Não, o meu não tem, não. O teu não aparece 4 coisas, não, embaixo, do lado esquerdo? Não, só tá desativar som, interromper vídeo, convidar participantes, compartilhar a tela, bate-papo, gravar e reações. Não sei, dos meninos, tem gente... Bom, mas vamos lá. Nós estamos diante de quê, Fábio Gomes? Aí explica para os meninos. Não, aí foi realizada uma tentativa de acesso endodôntico. Se vocês olharem, a gente teve uma perfuração de furca, né? Região de furca. Vamos ver quem acertou, né, Fábio? Daniela. Oi, a Daniela. Deixa eu ver se mais alguém. Foi a Daniela. Aí, nesse caso aí, não é bem o caso de uma cirurgia paraendodôntica, mas aquele que o Anderson falou no início, de usar o MTA para tentar fechar a perfuração, aí é válido nesse caso, dependendo do tamanho da perfuração. Como no caso, eu meio que condenei o dente, mas o paciente queria tentar salvar, aí a gente colocou o MTA e realizou o tratamento endodôntico. Tem as radiografias, né, Danilo? Vai passando aí. Tá aí. Radiografia de controle. Aí tem a próxima, que tem com Até tratamento porque eu endodôntico acho, realizado. Fábio, sabe o quê? Que um dente desse, gente, olha, é uma coisa que é importante a gente observar, tá certo? Fiquem sempre atentos quando você tiver uma lesão de furca, por qualquer razão. Ó, por exemplo, uma furca dessa,
Eu não tenho raiz divergente, entendeu? Então, eu acho que isso beneficia também o reparo, sabe, Fábio? Quando eu tenho raízes É, mais juntas, entendeu? Talvez se tivesse raízes bem separadas e tivesse um tronco radicular curto, aí é uma história, mas um tronco radicular maior, com raízes mais juntas, aí eu acho que a possibilidade de um sucesso é maior. E nós estamos diante de quê, gente, aqui? Nós estamos diante de quê? Professor, nesse caso, que seria possível usar o MTA, depois de quanto tempo eu faria o tratamento de canal depois de ter usado o MTA? não, o tratamento endodôntico é feito em seguida, né? Eu tenho o hábito de fechar com o MTA e na sessão seguinte terminar o tratamento. Só que você pode usar um MTA de presa rápida, esperar em torno de 15 a 20 minutos e fazer o tratamento. Só que eu, pela irrigação, eu não gosto de fazer isso, não. Eu prefiro condensar o MTA, remarco o paciente, na sessão seguinte faz o tratamento. Massa. Aí, Fábio, Lise Mas também. tu já faz a instrumentação logo, né, Fábio? Dos canais, geralmente. O que eu geralmente faço, eu coloco a lima, pré-alargo o canal, para não correr o risco de entrar MTA nas entradas. Aí eu coloco um cone de guta solto lá dentro, fecho com MTA, depois eu tiro o cone para ele manter o trajeto do canal. Porque se eu não colocar esse cone, na hora que eu condensar o MTA, ele pode entrar para dentro do canal e fechar, e vedar. Eu não consegui mais acesso. Todo mundo acertando aí. Lise, Tamires, Ismael, Lara, Anderson. Isso aí é um caso de reabsorção interna, certo? Qual é a causa principal de reabsorção interna, pessoal? Vocês sabem? Alguém sabe qual é a principal causa de reabsorção interna? Trauma, Thaís. Isso mesmo. Tratou-se o canal, aí é uma situação de reabsorção interna em que a possibilidade de manutenção do dente, gente, ela é grande em relação à reabsorção externa, tá certo? Então, você consegue manter muito mais um dente fazendo ainda se a reabsorção for interna do que externa. Chamar a atenção, volta lá, Danilo, que já tinha uma esterilização do processo, então aquela região onde havia já a esterilização do processo, ponta ali, Danilo, onde saindo o cimento pela reabsorção ali, na segunda radiografia. Aí, aí, Então, essa região tende a haver uma perda óssea, mas o dente vai se manter na boca. O importante é que esse dente clinicamente não tenha o quê, gente? Mobilidade. O dente não tendo mobilidade está valendo. Tá certo? Por isso que o olhar clínico e uma radiografia não vão te dizer muita coisa. O que vai te dizer são dois instrumentos, então dois dedos teus, movendo o dente e vendo que grau de mobilidade ele tem. Que isso é que serve de prognóstico para um dente. Tá certo? Outro caso de reabsorção interna. Esse aí tá topíssimo, né? A lesão, fácil de ver, tanto a reabsorção como a lesão ali periapical. Tratou-se o canal e vai mantendo. E esse caso é um caso de quê, gente? O que é que vocês acham? Vamos lá, opinem. Nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de quê? Vamos lá. Chat. Reabsorção externa, reabsorção externa. Dele. Botaram trauma também. Nibele. Trauma que pode também ser o fator, né? Causal. Causador.
Existem muitas reabsorções que são fatores idiopáticos. Existe muita reabsorção pós-tratamento ortodôntico por conta de forças que são impressas sobre o dente, que são forças, né, de grau mais elevado. Existem pessoas que não desenvolvem somente uma reabsorção externa, gente. Né? Eu tenho vários casos em que geralmente existe uma similaridade de local, entendeu? O primeiro molar superior de um lado vai dar no primeiro molar superior do outro, tá certo? Existe um espelho da reabsorção externa, principalmente de causa idiopática, sabe? E aqui você pode dizer, ó, aqui, mas o canal não ficou bem tratado. Por quê? Onde é que está o nível do canal? Certo? Mas manteve-se. Mas por que você vai dizer o canal não ficou bem tratado? Por que o endodontista foi só até aí para fazer o canal? Vocês sabem? Um ponto para quem disser. Pronto. Distribuindo ponto. Um ponto para quem disser. Por que o endodontista foi até aí ao realizar o tratamento endodôntico? Vou esperar. Vamos lá. Um ponto. Tamanho do dente. Não tem luz do canal. Mas o tamanho do dente em que circunstância? Por conta da reabsorção, pela reabsorção, pela... Rapaz, está... Canal obliterado pela reabsorção, evitar perfurar o dente, por conta da atresia do canal. Esse caso é importante, pessoal, porque às vezes a gente avalia um dente só com a radiografia, não sabe o histórico do caso, e acaba dizendo, o canal está maltratado, então vamos retratar. E você retrata uma situação como essa e põe a perder o tratamento, né? Ninguém sabe o histórico, quanto tempo já do tratamento, então essas coisas têm que ser avaliadas, né? É para não dizer o canal não foi até o final. Ou será, deixa eu ver aqui se tem alguém que pode ganhar o ponto, porque ninguém ganhou o ponto, só a Liberalina ganhou na aula passada. E o Ernest? E o... foi também. Foi. Não tem luz do canal, não, por conta... Ivna, o que é que você diz por conta da reabsorção? Se for a resposta mais próxima. Finalize para ganhar um ponto, você tem a chance. Vamos lá, Ivna. O que é que você quis dizer pela reabsorção? Ou então a Lise, pela reabsorção irregular. O canal encontra... mas isso é uma reabsorção externa. Lise, o que é que você quis dizer sobre pela reabsorção irregular? Sua chance agora. Eu estou achando, né, Fábio, que é a que mais se aproxima. Vamos lá, Lise. O que é que você quis dizer pela reabsorção irregular? Até agora é a que mais se aproximou. Bom, eu vou fazer uma revisão, já que a Lise não respondeu. O que é que a gente tem que saber para finalizar tudo, gente? Resumindo, certo? Resumindo, alguém vê se ela respondeu aí, Bernardo, para não ter que abrir? Vou fazer um resumão agora. Lesão endopério, eu tenho que ter duas situações. Eu vou ter que ter uma bolsa periodontal e eu vou ter que ter uma necrose pulpar. Para diagnosticar, eu vou ter que fazer uma sondagem,
vou ter que fazer um teste de sensibilidade pulpar e vou ter que radiografar ou fazer um tomo. Diagnostiquei. Eu tenho que avaliar se o paciente ele tem periodontite ou não tem periodontite. Para isso, eu preciso sondar outros locais. Se o paciente tiver periodontite, ele vai ser considerado, a lesão vai ser considerada uma lesão endopério com paciente com periodontite. Se ele não tiver periodontite, ele vai ser considerado um paciente com lesão endoperiodontal sem periodontite. Essas duas lesões, com ou sem, elas podem ser divididas, elas são divididas em grau. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, se a bolsa for estreita e profunda. Grau 2, se a bolsa for larga e profunda. E grau 3, se a bolsa for larga em 2 ou mais locais. Uma vez que você diagnosticou, e ainda tem a lesão endoperiodontal por dano radicular. Dano radicular é o quê? Fratura, perfuração, reabsorção externa, reabsorção interna e cárie radicular. Essa aí, cada um vai ter um tratamento específico que a gente viu na maioria dos casos apresentados. Então, essa é a classificação nova de lesão endopério. Uma vez que você diagnosticou, você vai ter que tratar. Fratura, basicamente a grande maioria, é exodontia. Nas reabsorções interno e externo, o tratamento endodôntico ou perfurações, o tratamento endodôntico ou algum procedimento cirúrgico pode fazer com que você salve o dente. Se eu tenho uma lesão endopério em paciente com periodontite, eu faço a endo primeiro e depois faço o tratamento periodontal. E se eu tenho uma lesão endopério em paciente sem periodontite, eu trato o canal, espero 45 dias e depois, se necessário, sondo e, se necessário, raspo subgengival. Resumindo, lesão endopério é isso. Danilo, a Liz respondeu ali, ó, porque está com a parte mais reabsorvida que a outra, é como se fosse o limite, para ter o mesmo a quem não Ganhou um instrumentar ponto, além. né, Fábio? Exatamente. É um ponto. Se vocês repararem ali na inicial, pessoal, prestem atenção no formato da lesão periapical, que ela se prolonga até mais ou menos o terço médio de raiz ali, ó. Contorna aí, Danilo. Ali, ó, tem uma região, tá vendo? Circular, ó. Pronto, isso aí é porque essa parede de raiz está tão fininha já pela reabsorção que a gente consegue ver o outro lado da lesão periapical. Então, o canal terminava realmente ali onde o endodontista tratou. Então, ele colocou ele através de um localizador apical. Ele deu o limite de trabalho dele, ele obturou ali. É isso aí que a Liz falou mesmo. Tudo bem, a Liz ganhou um ponto, viu? Tá contabilizando aqui. Pronto. Então, gente, Pessoal, eu vou ter que sair para ir para a aula de pré-4. Obrigado, viu, Fábio? Beijo. Tchau. Tchau, Fábio. Espera aqui. Gente, dúvidas? Vocês entenderam o resumão final que eu fiz? O entendimento que vocês têm que ter é esse. Não passa disso. Tá joia? Agora vocês viram como muitas vezes a gente é enganado, principalmente no diagnóstico da fratura. Compreenderam? Vamos lá. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, né? Não. Vamos lá. Ok para todo mundo, professor? Eu queria só que o senhor mostrasse de novo alguns exemplos em paciente com e sem periodontite. Ô Anderson, na verdade,
vai haver uma situação radiográfica, tá certo? Radiográfica semelhante, tá? Passar aqui as fraturas, que isso aqui é o que, certo? A gente julga super importante, porque é o que está muito na prática clínica, como lesão endopério com dano radicular. A gente vai ter situações que são super semelhantes, tá certo? Na clínica. A primeira é essa. Eu vou ter que ter uma lesão periapical ou vou ter que ter necrose pulpar. Tá joia? Tem lesão periapical, tem lesão aqui associada. Tá vendo? Agora aqui eu vou ter perda óssea periodontal. Ó, radiograficamente eu tenho perda óssea periodontal. Então aqui eu vou ter a bolsa e eu vou ter a necrose pulpar. Então todo caso vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter que analisar se o dente está cavitado, se a cavidade é grande, se o dente pode estar em trauma, mas eu vou ter uma sensibilidade negativa ao teste. Ou seja, eu tenho uma necrose. E eu vou ter que ter uma bolsa. Entendeu? São duas situações clínicas que você vai se deparar para você diagnosticar. Agora, o que é que você faz? Você sonda a boca do paciente toda. Não tem bolsa em outro local, só aí, trata o canal e espera 45 dias. Eu estou diante de uma lesão endoperiodontal sem periodontite. Tem bolsa em outros locais? Tem. Trata o canal e raspa. Eu estou diante de uma lesão endoperiodontal em paciente com periodontite. Mas as situações elas vão ser sempre semelhantes. Eu vou ter que utilizar radiografia, teste de sensibilidade e sonda ou tomo para diagnosticar a minha lesão endopéria. Compreendido? Diz da Chicola. Tu tá sem falar, Roberta? Eu não sei que diabo é isso que eu já botei 10 vezes a... Que ela mesmo bloqueia. Aí não dá para abrir de novo. Ela que bloqueia? É. Ah, quando ela bloqueia não dá mais. Ela fez foi sair? Não, tá aqui ela. Por que eu não tô aparecendo aqui para mim? Ela no vídeo, ó. Pô, não tá aparecendo como participante aqui, não. Tá aqui a primeira. Pronto, Roberta. Agora eu tô falando, né? Danilo, você mencionou aí que muitas vezes o pessoal manda o caso para o endodontista, um caso de fratura, achando que retratando o canal ou tratando o canal vai dar certo, né? Sim. Mas a gente também, o periodontista, às vezes, recebe também esses casos, assim, principalmente quando tem algum envolvimento de furca, algum canal acessório, alguma perfuração ou fratura em furca, que acaba gerando uma bolsazinha periodontal naquele lugar. Então, o pessoal acaba encaminhando para o periodontista, né? Só que a gente já não tem mais o que fazer, né? A causa do problema não é periodontal, né? A causa do problema, na realidade, é o dano radicular, foi a fratura, foi a perfuração, ou então é o canal, né? O canal acessório ali. Então, assim, eu acho que o que é mais importante é a gente sempre saber de onde está vindo a lesão. Eu acho que esse também é o foco, né? Da lesão endopéria. A gente sempre prestar atenção para saber de onde é que vem a lesão. A lesão, a causa endodôntica, é o dano radicular, ou é um problema periodontal mesmo, de base, que o paciente tenha? Né? Então, a gente acaba recebendo muito bem paciente que vem encaminhado e, na realidade, não é tratamento periodontal, é balde, né? É isso. Agora, Roberta, bem, o que tu falou é verdade. E, inclusive, às vezes, a gente recebe o encaminhamento do endodontista. Para tratar uma lesão de furca e, na realidade, Na verdade, foi fratura. Na verdade, foi uma fratura. E que não conseguiu diagnosticar a fratura. Né? Exatamente.
ou uma perfuração, ou canal, enfim, é muito comum. E outra coisa que eu queria complementar também, Danilo, é que muitas vezes, por exemplo, você falou que a gente começa com o tratamento endodôntico, né? Depois é que a gente aguarda e raspa, né? No caso de paciente sem periodontite, entendeu? Sem periodontite. Senão, raspa logo. Aí o que eu queria complementar é que muitas vezes, né, o nosso tratamento periodontal ele vai precisar de uma complementação cirúrgica, né? Às vezes o problema gera um defeito ósseo, uma perda óssea vertical que pode ser ali melhorada com outros procedimentos, um procedimento de um enxerto ósseo com regeneração residual guiada, né? E às vezes precisa ainda evoluir o tratamento periodontal para uma fase mais de reconstrução, né, do dano que foi perdido, né, quando tiver indicação, obviamente, né, aí a gente pode até sugerir já um enxerto e regeneração tecidual guiada, né, Lembrando que você faz isso depois de 45 dias, porque quando eu tenho uma lesão endoperiodontal sem periodontite, 90% dos casos o osso retorna. Ah, por que só 45 dias? Justamente por isso, porque se você abrir para fazer algum procedimento cirúrgico ou utilizando biomaterial ou raspar, você vai afetar a regeneração daquele osso se ele fosse regenerar sozinho. Entendeu? Por isso que a gente espera os 45 dias para que a gente utilize, faça algum procedimento periodontal. Certo? A da Roberta parou. Ela continua aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta.